Conversando com Deus, capítulo 1, página 33. O Senhor faz isso parecer muito fácil, mas no momento de decisão, quase sempre o medo vence. Por quê? Vocês aprenderam a viver com medo. Ouviram falar sobre a sobrevivência do mais hábil, a vitória do mais forte e o sucesso do mais esperto. E por isso tentam ser os mais hábeis, os mais fortes e os mais espertos, de um modo ou outro. E caso se vejam como algo menos do que isso em qualquer situação, temerão a perda, porque lhes disseram que ser menos é ser perdedor. E então, é claro que escolhem a ação que o medo justifica, porque foi isso que aprenderam. Contudo, eu lhes ensino isto: quando optarem pela ação que o amor justifica, farão mais do que sobreviver, vencer e ser bem-sucedidos. Experimentarão a glória suprema de quem realmente são e quem podem ser. Para isso, devem deixar de lado os ensinamentos de seus mestres mundanos bem-intencionados, mas mal informados, e ouvir os ensinamentos daqueles cuja sabedoria vem de outra fonte. Há muitos mestres assim entre vocês, como sempre houve. Eu não os deixarei sem pessoas que possam orientá-los, mostrar-lhes e ensinar-lhes essas verdades, e lembrá-los delas. Contudo, o maior lembrete não vem de fora, mas da voz dentro de vocês. Esse é o principal meio que eu uso, porque é o mais acessível. A voz interior é a mais alta com que eu falo, porque é a mais perto de vocês. É a voz que lhes diz se tudo mais é verdadeiro ou falso, certo ou errado, bom ou ruim, segundo as suas definições. É o radar que determina o curso, governa o navio e indica o caminho se vocês deixarem. É a voz que lhes diz, nesse exato momento, se as próprias palavras que estão lendo são de amor ou medo. Assim, poderão determinar se são palavras que devem ser ouvidas ou ignoradas. Mas o Senhor disse que quando eu sempre escolher a ação que o amor justifica, experimentarei a glória suprema de quem eu sou e posso ser. Por favor, pode explicar melhor? Há apenas um objetivo para toda a vida: que você e todos os seres vivos experimentem a glória suprema. Tudo mais que você diz, pensa ou faz serve a esse objetivo. Não há nada mais para a sua alma fazer e que queira fazer. O maravilhoso nesse objetivo é que ele é eterno. O fim é uma limitação e o objetivo de Deus é ilimitado. Se em algum momento você experimentar a sua glória suprema, nesse instante, imaginará uma glória ainda maior a atingir. Quanto mais você é, mais pode tornar-se. E quanto mais você se torna, mais ainda pode ser. O maior segredo é que a vida não é um processo de descoberta, mas de criação. Você não está se descobrindo, mas se recriando. Por isso, tente não descobrir quem é, mas determinar quem quer ser. Há pessoas que dizem que a vida é uma escola, que estamos aqui para aprender lições específicas, que quando nos diplomarmos, poderemos ter objetivos mais amplos, não ser mais escravos do corpo. Isso é correto? É outra parte de sua mitologia, baseada na experiência humana. A vida não é uma escola? Não. Então por que estamos aqui? Para lembrar e recriar quem são. Eu lhes disse repetidamente, vocês não acreditaram em mim. Todavia, isso se justifica porque, de fato, se não criarem a si próprios como quem são, não poderão ser assim. Estou confuso. Vamos voltar um pouco a essa escola. Ouvi mestre após mestre dizer que a vida é uma escola. Fico realmente surpreso ao ouvir o Senhor negar isso.
A escola é um lugar para onde você vai se há algo que você deseja aprender e não sabe. Não é um lugar para onde vai se já sabe uma coisa e deseja apenas experimentar o seu conhecimento. A vida, como a chama, é uma oportunidade de você saber experimentalmente o que já sabe conceitualmente. Não precisa aprender coisa alguma para fazer isso. Precisa apenas lembrar do que já sabe e agir de acordo com esse conhecimento. Não sei se entendi bem. Vamos começar aqui. A alma, sua alma, sabe tudo o que há para saber o tempo todo. Nada é misterioso ou desconhecido para ela. Entretanto, conhecer não é o suficiente. A alma procura experimentar. Você pode saber ser generoso, mas a menos que faça algo que demonstre a sua generosidade, terá apenas um conceito. Pode saber ser bondoso, mas a menos que seja bondoso com alguém, só terá uma ideia a respeito de si mesmo. É desejo de sua alma transformar o seu melhor conceito sobre si mesmo em sua melhor experiência. Enquanto o conceito não se torna experiência, tudo o que há é especulação. Eu especulo a respeito de mim mesmo há muito tempo. Há mais tempo do que eu e você juntos poderíamos nos lembrar, do que a idade deste universo multiplicada por 2. Então, você vê o quanto é nova a minha experiência de mim mesmo. O Senhor me deixou confuso de novo. A experiência de si mesmo? Sim, deixe-me explicar. No início, o que era tudo o que havia. Porém, tudo o que não podia conhecer-se, porque não havia mais coisa alguma. E então, tudo o que não era. Porque, na ausência de outra coisa, tudo o que não é. Esse é o grande ser ou não ser, a que os místicos se referem desde o início dos tempos. Tudo o que sabia que era tudo o que existia, mas isso não era suficiente, porque só poderia conhecer a sua total magnificência conceitualmente, não experimentalmente. Porém, a experiência de si mesmo era aquilo pelo que ansiava, porque desejava saber como era ser tão magnificente. Mas isso era impossível, porque o próprio termo magnificente é um termo relativo. Tudo que só poderia saber como era ser magnificente quando o que não surgisse. Na ausência do que não o que não é. Você compreende isso? Acho que sim. Continue. Está bem. A única coisa que tudo que sabia é que nada mais havia. Portanto, nunca poderia conhecer a si mesmo a partir de um ponto de referência externo. Esse ponto não existia. Só existia um ponto de referência, que era interno. O não é. O sou não sou. Mas o tudo de tudo decidiu conhecer-se experimentalmente. Essa energia pura, não vista, não ouvida, não observada e, portanto, desconhecida por qualquer outra energia, decidiu experimentar a si própria em toda a sua magnificência. Para fazer isso, percebeu que teria de usar um ponto de referência interno. Deduziu muito corretamente que qualquer parte de si própria teria necessariamente de ser menos do que o todo, e que se simplesmente se dividisse em partes, cada uma delas, sendo menos do que o todo, poderia olhar para o restante e ver magnificência. E então, tudo o que dividiu-se, tornando-se em um momento glorioso o que é isto e o que é aquilo. Pela primeira vez, existiram isto e aquilo, bem separados um do outro, e ainda assim simultaneamente, como tudo que não era nem um nem outro. Portanto,
existiram subitamente três elementos: o que está aqui, o que está lá e o que não está nem aqui nem lá, mas que deveria existir para que lá e aqui existissem. É o nada que contém o tudo, é o não espaço que contém o espaço, é o todo que contém as partes. Consegue compreender isso? Acho que sim. Acredite ou não, o Senhor usou uma ilustração tão clara que acho que estou realmente compreendendo. Vou continuar. Agora, esse nada que contém o tudo é o que algumas pessoas chamam de Deus. Porém, isso também não é exato, porque sugere que há algo que Deus não é, a saber, tudo que não é nada. Mas eu sou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Por isso, essa descrição de mim como o grande invisível, o nada, ou o espaço no meio, uma definição mística de Deus essencialmente oriental, não é mais exata do que a descrição prática de Deus essencialmente ocidental, como tudo que é visível. As pessoas que acreditam que Deus é tudo o que é e tudo o que não é, são aquelas cuja compreensão é correta. Criando o que é aqui e o que é lá, Deus tornou possível conhecer a si mesmo. No momento dessa grande explosão interior, criou a relatividade, a maior dádiva que Ele já deu a si mesmo. Portanto, o relacionamento é a maior dádiva que Ele já deu a vocês. Um ponto a ser discutido detalhadamente mais tarde. Portanto, do nada surgiu tudo. Um evento espiritual perfeitamente compatível com o que os seus cientistas chamam de teoria do Big Bang. Quando todos os elementos se precipitaram para frente, o tempo foi criado, porque primeiro uma coisa estava aqui e depois lá, e o período que havia demorado para ir daqui para lá era mensurável. Assim como as partes visíveis do tudo que é começaram a se definir relativamente umas às outras. As invisíveis também se definiram. Deus sabia que, para o amor existir e conhecer-se como amor puro, seu exato oposto também tinha de existir. Por isso, ele criou voluntariamente a grande polaridade, o oposto absoluto do amor. Tudo que o amor não é, o que agora é chamado de medo. No momento em que o medo existiu, o amor pôde existir como algo que podia ser experimentado. É a essa criação da dualidade entre o amor e o seu oposto que os seres humanos se referem em suas várias mitologias, como o aparecimento do mal, a desgraça de Adão, a rebelião de Satanás e assim por diante. Do mesmo modo, como vocês escolheram personificar o amor puro como aquele a quem chamam de Deus, escolheram personificar o medo abjeto como aquele a quem chamam de demônio. Algumas pessoas na Terra criaram mitologias bastante elaboradas em torno desse evento, cheias de cenários de luta e guerra, anjos guerreiros e demônios, as forças do bem e do mal, da luz e das trevas. Essa mitologia foi a primeira tentativa da humanidade de compreender e contar às outras pessoas de um modo que pudessem compreender, uma ocorrência cósmica da qual a alma humana está muito consciente, mas que a mente mal pode conceber. Criando o universo como uma versão dividida de si mesmo, Deus produziu, a partir de pura energia, tudo o que existe agora, visível e invisível. Em outras palavras, não foi só o universo físico que foi criado, como também o universo metafísico. A parte de Deus, que forma a segunda metade da equação sou, não sou, também explodiu em um número infinito de unidades menores do que o todo. Essas unidades de energia vocês chamariam de espíritos.
Em algumas de suas mitologias religiosas, é dito que Deus Pai tem muitos filhos espirituais. Esse paralelo com as experiências humanas da vida se multiplicando parece ser o único modo de fazer as massas aceitarem como realidade a ideia do súbito aparecimento da súbita existência de inúmeros espíritos no reino do céu. Nesse caso, seus mitos e suas histórias não estão longe da realidade suprema, porque os inúmeros espíritos que formam a totalidade de mim são, em um sentido cósmico, meus filhos. Meu propósito divino ao me dividir foi criar partes suficientes de mim para poder conhecer a mim mesmo experimentalmente. Há apenas uma forma de o Criador conhecer-se experimentalmente como tal, e essa forma é criar. E então eu dei as inúmeras partes de mim, a todos os meus filhos espirituais, o mesmo poder de criar que eu tenho como o todo. Isso é o que as religiões querem dizer quando afirmam que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa, como alguns sugeriram, que nossos corpos físicos se assemelham, embora eu possa adotar qualquer forma física que escolher para um objetivo particular. Significa que nossa essência é a mesma. Somos feitos da mesma essência. Somos a mesma essência, com as mesmas propriedades e habilidades, inclusive a habilidade de criar a realidade física a partir do nada. Meu objetivo ao criar os meus filhos espirituais foi conhecer a mim mesmo como Deus. Só posso fazer isso através de vocês. Portanto, pode-se dizer, como foi dito muitas vezes, que o meu objetivo é que vocês se conheçam como eu. Isso parece muito simples, mas se torna muito complexo, porque só há um modo de vocês se conhecerem como eu. Primeiramente, se conhecerem como não eu. Agora, deixe-me explicar isso. Tente entender, porque a partir daqui é mais difícil. Está pronto?